Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro. Hoje temos artes. Então eu peço a você que pegue seu livro para poder me acompanhar. Unidade 14, tá? Onde iremos falar sobre cinema sem palavras. Porque na aula passada nós vimos teatro sem palavras, né? Teatro mudo. E também vamos falar um pouquinho sobre o começo do cinema, certo? O cinema mudo, tá? Nós sabemos, gente, que tudo no início era mais difícil, né? As coisas foram mudando de acordo com o avanço das tecnologias, certo? E a criação de filmes para o cinema, ela só foi possível depois que o processo da fotografia foi inventado. Olha só que ironia do destino, né? Só houve cinema porque havia fotografia, certo? É claro que foi aprimorando para poder chegar até a criação desses filmes. Mas os primeiros filmes, gente, não eram coloridos, eram preto e branco e não tinham sons. E a qualidade da imagem não era tão boa, né? Não era. Por quê? Por causa da tecnologia, certo? Os recursos, gente, naquela época eram bastante simples. Não é à toa que a fotografia era preto e branco, né? O teatro era algo mais simples, que era gestual. E, por fim, a criação de filmes começou dessa forma, tá? Devagar, com muita criatividade, né? Então, só que alguns filmes eram coloridos, mas apenas alguns. Só que quem coloria era uma pessoa manualmente e o som era feito com instrumentos musicais que acompanhavam ao vivo a exibição cinematográfica. Em outras palavras, as pessoas com alguns instrumentos musicais tinham que assistir o filme naquele momento e fazer os sons desses instrumentos ao vivo. Então tinha que ter muita atenção para poder acompanhar as cenas, tá certo? Então, a falta de diálogos e de sons no filme fez com que os atores e diretores usassem a criatividade para contar uma história por meio de imagem em movimento. Entenderam? Então, ia passando as imagens, né? E iam sendo contadas as histórias, só que de forma mudo. Ninguém falava, apenas os instrumentos eram que tocavam, tá? Era muito interessante. Olha só, gente, como esses primeiros filmes, eles não tinham som nem cor, né? Na verdade, eram chamados de cinema mudo, justamente porque não se falava, tá? Aí o que é que vai acontecer? Se nós estivéssemos presencialmente, nós iríamos montar uma cena, né, para vocês entenderem melhor, tá? Mas aí temos outra forma. Eu vou, depois dessa aula, colocar para você os nomezinhos de alguns filmes mudos, tá? Que será a atividade de hoje, onde você irá assistir, tá certo? Esses 4 filmes, tá? E depois você vai escolher apenas um. Quando você escolher este um que te chamou mais atenção, que você gostou, você vai escrever na página 113 o porquê te chamou mais atenção. Se foi porque era engraçado, se foi por causa dos movimentos. Bom, vou deixar por conta de vocês, tá certo? Olha só, hoje, sexta-feira, teremos aula online,
tá? E não esquece, esses filmes são pequenininhos, basta colocar lá no Google o nome do filme que já vai aparecer para você assistir, tá certo? Ó, beijo no coração e até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau, gente! Bom fim de semana!